Um relacionamento forte é construído sobre a rocha da fé. Orem juntos, peçam sabedoria e direcionem suas decisões segundo os princípios divinos. Desde o início da minha caminhada espiritual, percebi que relacionamentos humanos, por mais intensos que sejam, tendem a oscilar. Emoções mudam, circunstâncias se transformam e as certezas de ontem podem se tornar dúvidas hoje. É por isso que acredito que um casamento baseado na fé é mais do que uma união afetiva. É uma construção espiritual. A Bíblia compara a vida de quem ouve e pratica os ensinamentos de Cristo a uma casa edificada sobre a rocha. Quando as tempestades vêm, e elas virão, aquela casa permanece firme. Da mesma forma, quando duas pessoas decidem fundamentar sua união sobre os princípios divinos, elas estão edificando algo que resiste às chuvas do egoísmo, às enchentes do orgulho e aos ventos das pressões externas. O amor, por mais bonito e sincero, não é suficiente por si só para sustentar uma aliança a longo prazo. É preciso algo mais profundo. A fé traz esse algo mais. Ela nos lembra que o outro é um presente de Deus, não uma posse. Ela nos convida ao perdão, à renúncia e à paciência. E mais do que tudo, ela nos alinha com um propósito maior do que a própria felicidade conjugal, o de refletir o amor de Cristo. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. A fé é o catalisador dessa transformação. Sem ela, podemos até reagir, mas dificilmente seremos moldados à imagem de algo maior. Com ela, cada conflito vira aprendizado, cada alegria se torna gratidão e cada desafio é enfrentado com esperança. Construir um casamento baseado na fé é uma decisão diária. Exige intencionalidade, humildade e a coragem de reconhecer que há um caminho mais alto a ser seguido, não o nosso, mas o dele. Um dos momentos mais sagrados que já vivi com minha esposa foi quando seguramos as mãos um do outro e pela primeira vez oramos juntos em voz alta. Não era uma oração decorada nem cheia de formalidades. Era sincera, às vezes trêmula, mas cheia de entrega. Ali, de olhos fechados, diante de Deus, eu vi nossa conexão mudar de nível. A oração em casal não é apenas um ato devocional, é um elo espiritual. É como se estivéssemos abrindo juntos as janelas da alma e convidando Deus a habitar entre nós. Quando dois corações se unem em súplica, em gratidão ou até em silêncio diante da dor, algo acontece. É como se uma terceira presença se fizesse sentir, e essa presença é o Espírito Santo. Num casamento baseado na fé, a oração não precisa ser algo complexo ou cerimonial. Pode ser uma frase antes de dormir, um Senhor nos guia antes de uma decisão, ou um louvor cantado a dois na cozinha enquanto o jantar é preparado. O essencial é a constância e a disposição de incluir Deus em cada etapa do caminho. Na psicologia analítica, Jung falava sobre a importância da conexão com o Self, o centro espiritual e integrador do ser. Quando oramos juntos, não apenas nos conectamos com esse centro individual, mas também com o núcleo sagrado da nossa união. Passamos a enxergar o outro com mais compaixão, reconhecendo suas vulnerabilidades e suas forças diante do Altíssimo. Além disso, a oração em casal cria intimidade verdadeira. Ela desnuda, acalma e fortalece. É um espaço onde não há máscaras nem defesas, apenas dois filhos buscando ao Pai com o coração aberto. E nesse lugar sagrado, o amor cresce, não mais apoiado em promessas humanas, mas firmado na graça divina. Se o casal deseja resistir às tormentas da vida, deve aprender a se ajoelhar junto. Pois quando dois se unem em oração, nem o inimigo pode permanecer em pé por muito tempo. Uma das maiores bênçãos de viver um casamento baseado na fé é saber que não estamos sozinhos diante das decisões difíceis. Temos um manual atemporal, repleto de sabedoria prática e espiritual, a Palavra de Deus. E é justamente ela que oferece os princípios que podem transformar completamente a forma como conduzimos nossa vida a dois. Decisões sobre finanças, criação de filhos, relacionamentos familiares, sexualidade e até mesmo projetos de vida em comum ganham outra perspectiva quando filtradas pelas Escrituras. Em vez de seguirmos apenas o que faz sentido ou parece mais fácil, passamos a buscar aquilo que honra a vontade divina e edifica o relacionamento. Por exemplo, em Efésios 5, Paulo nos chama a um tipo de amor que se entrega, o mesmo amor de Cristo pela Igreja. Isso muda completamente o conceito de liderança e submissão, tirando qualquer resquício de dominação e colocando no centro o serviço mútuo e o sacrifício pelo bem do outro. Quando um casal internaliza esse princípio,
a estrutura de poder se transforma em estrutura de cuidado. Outro princípio profundo está em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Trazer isso para o casamento significa reconhecer que nem sempre saberemos a resposta certa, mas podemos confiar que Deus sabe e nos guiará. Na psicologia analítica, Jung destacava o risco de decisões inconscientes motivadas por complexos ou arquétipos mal resolvidos. Quando submetemos nossas escolhas à luz da palavra, abrimos espaço para uma consciência superior nos orientar, livrando-nos da tirania dos impulsos e do orgulho. Viver sob os princípios bíblicos não é um fardo, é uma libertação. Eles não reprimem o amor, mas o elevam. Não sufocam a individualidade, mas a alinham com um propósito eterno. E quando o casal escolhe decidir junto com Deus, até os caminhos mais difíceis se tornam mais leves, porque a paz de Cristo governa o coração. Um dos maiores desafios no relacionamento não está nas diferenças em si, mas na forma como lidamos com elas. Falar é fácil, ouvir de verdade exige esforço, humildade e empatia. Num casamento baseado na fé, a comunicação precisa ir além da troca de palavras. Ela precisa tocar a alma. A Bíblia está repleta de orientações sobre a forma como devemos nos comunicar. Tiago 1,19 nos adverte: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo, simples e direto, contém uma chave poderosa para os casamentos que desejam crescer em amor e maturidade. Ouvir antes de reagir. Na prática, isso significa acolher a dor do outro sem interromper. Significa fazer perguntas antes de tirar conclusões. E muitas vezes significa calar quando tudo em nós quer se justificar. Essa postura não vem naturalmente. Ela é fruto de um coração guiado pelo Espírito. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Muitas discussões conjugais não são realmente sobre a toalha fora do lugar ou o tom de voz elevado, mas sobre feridas internas não reconhecidas. Quando buscamos a sabedoria divina, aprendemos a discernir o que é nosso e o que pertence ao outro, evitando projetar frustrações antigas sobre o parceiro. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia. É essa sabedoria que transforma a comunicação em ponte, não em muro. Com ela, aprendemos a usar as palavras para edificar e o silêncio para acolher. Aprendemos que nem tudo precisa ser dito no calor do momento. Às vezes, a oração precisa vir antes da conversa. Num casamento centrado na fé, conversar é mais do que resolver problemas. É uma forma de amar. Quando ouço com o coração, estou dizendo ao outro: você importa para mim. Eu quero te entender mesmo que não concorde com tudo. Estou aqui presente inteiro. E essa presença é muitas vezes tudo o que o outro mais precisa. Todo relacionamento verdadeiro enfrentará conflitos. Não importa o quanto dois corações estejam alinhados, haverá momentos de discordância, tensão e até dor. Mas num casamento baseado na fé, o conflito não é visto como uma ameaça ao amor, e sim como uma oportunidade de crescimento. A aliança feita diante de Deus não é frágil como um contrato comercial, que pode ser rasgado diante de qualquer cláusula quebrada. Ela é um pacto de fidelidade e compromisso. Isso não significa aceitar abusos ou anular-se, mas entender que o vínculo é mais profundo do que os sentimentos passageiros ou os erros cometidos no calor do momento. Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. O que, em linguagem prática, quer dizer sempre que for preciso. No casamento, o perdão é uma chave indispensável. Não apenas o perdão que liberta o outro, mas o que cura o nosso próprio coração e permite que o amor floresça novamente, onde antes havia mágoa. Na perspectiva de Carl Jung, os conflitos conjugais são muitas vezes reflexo de projeções inconscientes. Vemos no outro aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. Quando isso é trazido à luz com honestidade e fé, o que antes era um atrito destrutivo pode se tornar um espelho de transformação mútua. Importante também é aprender a diferenciar o problema do inimigo. O outro não é o adversário. O inimigo é a divisão, o orgulho, a falta de escuta, a teimosia. Quando o casal se lembra disso, pode parar de lutar um contra o outro e começar a lutar juntos contra aquilo que ameaça a paz da relação. Conflitos resolvidos com amor se tornam raízes. São eles que aprofundam a intimidade, ampliam o respeito e fortalecem a aliança.
Casamentos que não enfrentam dificuldades juntos permanecem superficiais. Já os que caminham lado a lado, mesmo nas sombras, conhecem a profundidade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Porque quando a fé está presente, até a dor pode ser redentora, e até as crises podem ser degraus para um amor mais maduro. Vivemos em uma cultura que, muitas vezes, banaliza o casamento. As redes sociais alimentam comparações irreais. O entretenimento glamoriza a infidelidade e a lógica do descarte invade até os relacionamentos mais íntimos. Diante disso, um casamento baseado na fé precisa erguer muros de proteção, não de isolamento, mas de discernimento. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Isso vale também, e talvez especialmente, para a vida conjugal. O padrão do mundo diz: se não estiver bom, troque. O padrão do reino diz: se não estiver bom, busquem juntos a transformação. A proteção do casamento começa com valores bem definidos. Quando o casal compartilha os mesmos princípios, sabe até onde pode ir, o que deve evitar e o que não está disposto a negociar. Isso inclui escolhas como o uso consciente das redes sociais, o cuidado com amizades que desrespeitam a união, o zelo com a integridade moral e espiritual no trabalho e no convívio social. Na psicologia analítica, Jung nos alerta para os perigos da sombra, aquilo que escondemos ou ignoramos em nós, mas que age silenciosamente. Muitas crises conjugais começam quando um ou ambos os cônjuges negligenciam sua vida interior, abrindo brechas para fantasias, frustrações e tentações não resolvidas. A fé traz à tona essas sombras e as convida à luz. Também é importante reconhecer que não somos invencíveis. Até os relacionamentos mais sólidos podem ser abalados se não forem nutridos. É por isso que a vigilância espiritual é fundamental. Oração, leitura bíblica, diálogo honesto e momentos de reconexão emocional devem ser parte da rotina, não como obrigação religiosa, mas como alicerces de um lar firmado em Deus. Quando o casal aprende a proteger sua aliança com discernimento, percebe que muitos ataques externos só têm força quando encontram uma brecha interna. E ao fechar essas brechas com fé e amor, descobrem que a intimidade verdadeira não é vulnerável ao tempo, à cultura ou às pressões, porque ela é sustentada por algo eterno. Muitos entram no casamento acreditando que a felicidade será a consequência automática do amor. Mas com o tempo, descobrem que viver a dois é um chamado à transformação contínua. Num casamento baseado na fé, essa transformação é vista como parte de um processo maior, a santificação. Santificar-se é, em essência, aproximar-se do caráter de Cristo. E poucos contextos revelam tanto sobre nós mesmos quanto a convivência íntima com o outro. Nossos medos, defeitos, impaciências e inseguranças são expostos no dia a dia conjugal. Mas essa exposição não é para condenação, é um convite à lapidação. O casamento é um campo fértil para o exercício de virtudes espirituais: perdão, paciência, domínio próprio, mansidão, bondade. Virtudes que não se desenvolvem na teoria, mas na prática, especialmente quando amar exige esforço, quando perdoar parece injusto ou quando a vontade de ceder bate de frente com orgulho. A psicologia analítica nos lembra que o verdadeiro amadurecimento acontece quando integramos nossas partes fragmentadas em um todo mais consciente e compassivo. Nesse sentido, o cônjuge torna-se espelho, não para acusar, mas para revelar. Com fé, esse espelho não é motivo de dor, mas de cura. Mais do que um contrato civil, o casamento é um altar diário. Cada gesto de carinho é uma oração silenciosa. Cada escolha pelo bem do outro, um culto em segredo. Cada reconciliação, um pequeno milagre. E a cada dia, o casal que caminha junto com Deus vai se tornando mais parecido com Ele. Não porque sejam perfeitos, mas porque estão dispostos a ser moldados. Ao longo dos anos, descobri que os momentos de maior crescimento espiritual em minha vida não vieram das pregações mais impactantes ou dos livros mais profundos, mas das conversas simples com minha esposa, dos silêncios compartilhados, dos erros reconhecidos e das mãos dadas após um pedido de perdão. O casamento vivido com fé nos educa para o céu. Ele não é o destino final, mas uma trilha de santificação, onde dois caminham, tropeçam, se levantam e juntos se tornam mais santos. Construir um casamento baseado na fé é muito mais do que seguir tradições ou frequentar uma igreja juntos. É uma escolha diária por caminhar lado a lado, mesmo quando os passos se desencontram.
é convidar Deus a ser o elo entre duas imperfeições que se amam, se perdoam e se renovam constantemente. Não se trata de viver um conto de fadas, mas uma jornada real, profunda e espiritual. Onde há oração, há presença divina. Onde há princípios bíblicos, há direção. Onde há perdão, há recomeço. E onde há fé, há uma rocha firme que sustenta mesmo nas tempestades mais intensas. Se há algo que desejo deixar com este vídeo, é a convicção de que não existe relacionamento conjugal mais forte do que aquele que tem Cristo como centro. Ele não apenas une, ele transforma, cura e edifica. E quando dois se submetem a ele, descobrem que o verdadeiro amor não vem apenas um do outro, mas flui diretamente do coração do Pai. Se este vídeo contribuiu de alguma forma, para que compreenda melhor a importância de fundamentar seu casamento na fé, e te fez compreender que um casamento é a união de dois templos, que se transformam em apenas um, e deve se manter limpo e sagrado para abrigar o Espírito Santo. Considere se inscrever e deixar seu like, para que ele chegue ao maior número de casais ou futuros casais. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.